Vamos lá, boa noite, pessoal. A maioria já me conhece. Meu nome é Rafael, eu sou fellow de cirurgia Boa refrativa noite. pelo IOCM. Vamos lá, hoje o tema da aula é marketing ético em cirurgia refrativa. Só um minutinho. Para começar, o marketing ético na área médica ele é crucial para uma construção de um relacionamento de confiança entre os médicos, os profissionais de saúde e os pacientes. A ética no marketing é especialmente importante devido à natureza sensível da saúde e do bem-estar. Por que esse marketing ético é tão importante? A medicina é uma área de extrema responsabilidade, onde o foco principal deve ser a saúde do paciente. O marketing médico precisa respeitar a relação de confiança entre o médico e o paciente, evitando qualquer ação que possa ser considerada exploratória ou manipulativa. Isso hoje em dia está muito na mídia, porque cada vez mais as redes sociais estão explodindo e cada vez mais o marketing está em alta, e muitos usam o marketing por um outro lado, não tão por um lado bom, mas por um lado mais explorativo, mais, como é que eu vou dizer? Que encha mais os olhos do paciente. Não tão explicativo como eu vou falar aqui da frente. Quais são os princípios do marketing e da ética, né? Transparência. Toda comunicação deve ser clara e honesta, evitando promessas de resultados que não podem ser garantidos. Por exemplo, você vai falar que um tratamento é 100% eficaz de sucesso, mas não tem evidência concreta de que ele é 100% eficaz. Isso é antiético. Respeito à privacidade. A gente não pode, de forma alguma, expor os pacientes sem o consentimento ou utilizar as histórias deles para os fins publicitários. Uma publicidade responsável. Qualquer tipo de publicidade deve ser informativa, sem exageros, sem falsas alegações. A divulgação de técnicas e tratamentos deve ser feita com cautela. Aqui que a maioria não, né? Aqui que hoje em dia é muito comum você ver muitos médicos ou outros profissionais do marketing fazendo muita, como se fosse um estrondoso em cima de o que deveria ser mais uma relação médico-paciente, mais explicativa e mais de uma forma de divulgação. Promoção de valores de saúde e bem-estar. Em vez de focar nos tratamentos milagrosos ou promessas irrealistas, o marketing médico deve educar os pacientes sobre saúde, prevenção e os benefícios de um tratamento quando ele for indicado. Aqui, o Código de Ética Médica. Existem hoje normas que orientam as práticas de marketing para os profissionais de saúde no Brasil, como o Código de Ética Médica e a regulamentação do Conselho Federal de Medicina, do CFM. O Código de Ética Médica, ele estabelece que o médico deve atuar de maneira honesta, não permitindo que seus serviços sejam divulgados de forma sensacionalista ou que estimulem comparações indevidas com outros profissionais. Aqui eu trouxe a resolução do CFM, a 1974/11. O que ela fala para a gente? Ela regulamenta a publicidade médica e reforça o caráter informativo e educativo da comunicação. Segundo a resolução, é proibido o uso de anúncios que possam induzir os pacientes ao erro ou causar alarde sobre tratamentos. Quais são os exemplos aí que essa resolução traz de práticas proibidas? Oferecer promoções ou descontos em tratamentos médicos, usar depoimentos de pacientes sem autorização do paciente e realizar anúncios comparativos com outros colegas médicos. Vamos lá, exemplos. Um blog educativo. Exemplos do marketing ético, né, médico? Criar conteúdo sobre saúde que ajude os pacientes a entenderem melhor as suas condições e tratamentos, que promove uma abordagem de prevenção e autocuidado. Rede social responsável, aqui que a maioria usa hoje em dia. Compartilhar informações de qualidade, com base científica e sempre com foco na educação e bem-estar. O uso das redes sociais ele deve ser feito para responder dúvidas comuns e não para se promover de forma exagerada. Testemunhos autênticos. Sempre que utilizar o depoimento dos pacientes, tem que haver consentimento explícito entre o médico e o paciente. Isso também deve ser documentado. Além disso, esses depoimentos devem refletir a experiência real do paciente e não ser sensacionalista e exagerado. Como implementar o marketing ético na prática? A gente tem que criar uma estratégia baseada na educação. Em vez de você focar em si, em vender o seu serviço, você tem que criar um conteúdo que vai educar o paciente, como artigos, vídeos explicativos e postagens que vão ajudar a esclarecer dúvida. É mais uma troca de informação, não tão focada em vender o seu serviço, mas focado em educar e compartilhar o conhecimento com o paciente. Usar os canais adequados. Utilizar os canais de comunicação, como os blogs e redes sociais, Instagram e os derivados,
para se conectar com o seu público de maneira informativa e ética. Garantir a conformidade regulatória. Sempre a gente tem que revisar as campanhas com um especialista ou consultor que compreenda as regulamentações éticas e legais para garantir que a sua comunicação esteja em conformidade. Muito comum hoje em dia, ainda mais com a explosão da rede social, é a gente começar a publicar, começar a sair do Instagram pessoal para o Instagram profissional, um blog, qualquer coisa do tipo, sem ter o acompanhamento de um especialista de perto, que isso é muito comum. A gente vai errando em poucas coisas que vai passando despercebido e acaba fugindo do código de ética. O marketing ético na medicina ele não deve ser visto apenas como uma ferramenta para atrair os pacientes. Ele tem que ser visto como uma maneira de educar, informar e construir uma relação de confiança com o público. Os profissionais de saúde têm a responsabilidade de seguir práticas que priorizem o bem-estar do paciente e respeitem as normas da profissão e do Código de Ética do Conselho Federal de Medicina. Então, quando a gente adota essas práticas, os médicos podem se destacar no mercado sem comprometer sua ética. E a gente sabe que hoje em dia o mercado virtual aí, o mercado do marketing, ele tem atraído de forma significativa cada vez mais pacientes para os nossos consultórios. Então, está sendo uma maneira muito chamativa de conseguir os pacientes, não como era antes, que ia mais por indicação, né, de um para o outro, ia fazendo nome. Então, por se tornar uma maneira muito não é fácil, uma maneira que a gente consegue um campo muito rápido, em pouco tempo, muitas vezes a gente acaba deixando passar algumas peculiaridades e vai fugir no código de ética. Então, o mais importante de tudo é sempre não visar sempre vender o seu serviço, em tentar educar e compartilhar o conhecimento com o paciente e sempre ter uma equipe responsável por trás para ajudar a gente nessa divulgação da forma correta de se fazer. Bom, eu dei uma pincelada aí no marketing ético, tudo que precisa, os pilares principais e como se é usado hoje em dia. Como o Arnaldo diz aí, tem bastante gente boa na sala que mexe bastante com marketing e vai dar um depoimento para a gente aí, para a gente ver como realmente funciona na prática. Perfeito, Rafael, muito boa, bastante sucinta a sua apresentação. E realmente o marketing era um assunto que até alguns anos atrás, a palavra marketing nos nossos eventos de oftalmologia muitas vezes não atraía quase ninguém. Nos eventos da Sociedade Brasileira de Administração e Oftalmologia, é uma área que a gente discutia bastante, parte de gestão, parte de marketing, e nem sempre as reuniões de marketing elas eram muito cobiçadas, até porque muitas vezes o colega que não está muito bem formado na área confundia marketing com propaganda. E, na realidade, marketing e propaganda são duas coisas completamente diferentes. Na realidade, o marketing ético em medicina ele é feito de uma maneira que a gente possa beneficiar o paciente no sentido de bem informá-lo e que você tenha penetração no mercado para que as pessoas conheçam o seu trabalho. Todos nós conhecemos colegas que têm uma expertise muito grande, tanto na parte de oftalmologia clínica quanto cirúrgica, e muitas vezes eles podem, eventualmente, não ser muito bem sucedidos do ponto de vista profissional e financeiro, justamente porque eles não dominam a arte de você poder se comunicar com o paciente. Então, é bastante importante que a gente diferencie marketing de propaganda. Marketing é a arte de você informar e criar relações que sejam proveitosas para o paciente e também para a sua clínica e para você na sua vida pessoal. Nós temos aqui vários colegas hoje que têm interesse em marketing. Temos aí a doutora Ana Maria Martins, que fez fellowship de cirurgia refrativa e ceratocone com a gente. E, além de ser um exímio cirurgião e uma colega muito competente, ela tem um interesse muito grande, né, nessa área de mídias sociais. E eu gostaria que a Ana comentasse a respeito da apresentação do Rafael e pontuasse algumas coisas aí que ela acha importante, ok? Boa noite, Ana. Tudo bem? Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem? Então, antes de tudo, é... tá me ouvindo? Estamos te ouvindo bem, só não estamos vendo Ah, o seu tá. vídeo. Se for possível, pode liberar o vídeo para a gente, que essa reunião está sendo gravada e nós vamos colocá-la junto Ah, com tá. as nossas aulas lá no YouTube. Então, interessante que a gente tenha um vídeo também. Então, vamos lá, Ana. Agora eu liguei aqui a câmera. Maravilha. Aparecendo?
Então, eu acho que hoje o marketing médico foi um divisor de águas assim na minha carreira, porque no mundo atual a gente estuda, né? Eu fiz muitas especializações e hoje em dia, às vezes, não adianta você ser muito bom, assim como o Dr. Arnaldo falou, e não ser visto, né? Porque, assim, quem não é visto acaba não sendo lembrado. Então, assim como eu comecei, eu acho que o principal objetivo ali, principalmente no começo de quem está começando, é sempre tentar ajudar o paciente, né? Tipo, tirando dúvidas e tendo um relacionamento com o paciente. E, consequentemente, esse paciente começa a te observar como autoridade, começa a confiar no seu trabalho. E comigo foi dessa forma. Quando eu comecei, eu comecei mesmo assim a ter um resultado no Instagram, quando eu comecei o Fellow de refrativo, que eu comecei a falar muito sobre o assunto e foquei na área mesmo que eu me especializei. Porque quando, por exemplo, nós somos oftalmologistas, eu percebi que quando eu começava a falar de vários assuntos, por exemplo, conjuntivite, retina, catarata, várias áreas, eu não tive o sucesso quando eu comecei a focar na área realmente que eu me especializei. Então, isso foi muita, tipo assim, foi um divisor de águas mesmo. E os pacientes começam a te ver como autoridade, começam a confiar no seu trabalho, né? Para você, quem visa o Instagram hoje como para ter uma fonte de paciente. Então, primeira coisa, focar na área que você realmente especializou e tentar focar seu conteúdo no que realmente é, e acho que isso faz muita diferença. E, primeiramente, focar em entregar muito conteúdo de qualidade e os resultados começam a aparecer. Então, claro que é um longo processo e hoje eu também acho muito importante ver o Instagram hoje como um trabalho, né? Assim como a gente tem um compromisso de chegar no consultório, atender nosso paciente com qualidade, ver o Instagram mesmo como uma forma de trabalho, isso é fundamental, porque muitas vezes a gente não quer aparecer, é trabalhoso, leva tempo, leva dedicação, e quando você começa a ver isso como uma forma de trabalho também, que faz parte do seu salário ali, do seu ganho, começa a virar o jogo. Então, isso para mim foi fundamental ver essas duas questões, né? Primeira coisa, criar um relacionamento com o paciente, ele começa a te acompanhar, começa a confiar no seu trabalho para as consequências começarem a aparecer. E em relação também a ver o Instagram hoje como um trabalho. E quando você começa a fazer, você começa a ver os resultados, aquilo começa a ser prazeroso, né? Você começa, é uma forma mais fácil, é um caminho mais curto de você conseguir ali o sucesso que você deseja na profissão. Então, que eu puder dar de conselho para vocês, claro que comecei agora também, tenho muito a aprender, tem um ano que eu estou nesse meio assim, é basicamente isso. Perfeito, Ana. Muito boa as suas considerações. Ana Maria, ela tocou num ponto importante aí. Na realidade, hoje em dia, o profissional médico ele tem que se preocupar muito com o seu conhecimento, com a sua atualização, com o estudo, com participação em todos os cursos e eventos que ele possa participar, tanto do ponto de vista técnico e do ponto de vista cirúrgico, mas é importante também que ele tenha uma participação ou nas redes sociais. Existem duas maneiras de você promover o marketing. Uma delas é através das mídias sociais e é inegável que todas as mídias sociais, o Instagram e outras aí, Facebook, etc., a gente consegue ter uma penetração muito boa, principalmente naqueles pacientes que são eventualmente portadores de ceratocone ou têm interesse em reduzir a dependência de oxilentes e não têm informação disponível. Então, é esse canal que a gente abre para os nossos pacientes e para o público em geral, orientando com relação à maneira correta de se realizar a cirurgia refrativa e correção de ceratocone. Isso realmente é um serviço de utilidade pública e quando isso é feito de uma maneira honesta, com transparência e sem sensacionalismo, na realidade, a gente está criando um fato bastante interessante e proveitoso para a sociedade e para os nossos clientes. Existe um outro tipo de marketing mais antigo, que é o marketing boca a boca a favor do vento. Eu vou deixar para falar desse marketing depois que a gente
fizer as considerações aí sobre o novo marketing, que é o marketing das mídias sociais. E estou vendo aqui que o doutor Carlos Eduardo Salomão está participando aqui também do nosso evento. O doutor Carlos Eduardo, doutor como a maioria de nós o chamamos, doutor Cadu, ele também fez fellowship de cirurgia refrativa e ceratocone com a gente, fez também um fellowship de plástica ocular, e além de ser um exímio cirurgião, ele também tem muito interesse e é muito atuante também nessa parte de mídias sociais. Então, eu gostaria que o Cadu também criasse, falasse a respeito dos comentários e do que eu vi que ele chegou um pouquinho atrasado, mas certamente ele deve ter ouvido parte da apresentação aí do Rafael Hadi. Eu gostaria que ele comentasse a respeito disso, ok? Boa noite, Cadu. Tudo Boa bem? noite, tudo bom e com o senhor? Tudo jóia, muito obrigado. Eu fechei o ocular laser lá junto com as meninas hoje, então me atrasei um pouquinho aqui para a reunião. Mas, bom, muito do que foi falado aqui em relação ao marketing, a diferença do marketing com a propaganda, a gente chega num ponto de que hoje em dia a gente está cada vez mais conectado. E a conexão ela tem que ser feita de pessoas com pessoas. Então, o paciente ele gosta de conectar com o médico dele, ele gosta de saber sobre os tratamentos atuais, o que existe mais novo, se você está frequentando os congressos, como que é até um pouco do seu dia a dia, né? Na clínica, cuidando da sua saúde, na academia, enfim. E isso é uma coisa que é sempre muito falada, né? Que pessoas conectam com pessoas. Se você pegar, por exemplo, o Instagram ou qualquer rede social, você pega da Gisele, do Neymar, eles têm muito mais seguidores, por exemplo, do que a Coca-Cola. Porque as pessoas, elas conectam muito mais com essas pessoas do que com uma marca. Então, e nós médicos, a gente é a nossa própria marca, né? E a marca envolve tudo, envolve a forma com que você fala, envolve até a roupa que você usa, como que você se comporta, como que você ah, se mostra, né, para a sociedade. E aí eu tenho sempre muita gente que chega, me aborda, pergunta como é que eu faço e tudo mais. E eu faço tudo de uma forma muito natural. Tudo que eu falo ali geralmente não tem texto ensaiado, não tem nada assim que eu fico programando, mas muitas vezes eu penso no que eu quero falar. Então, por exemplo, hoje eu operei um paciente, fiz uma blefaroplastia inferior de um paciente que tinha muita bolsa. Então, eu quis falar sobre bolsa de gordura, qual que é o tratamento. Às vezes o paciente tem lá 1 grau de miopia, e aí eu falo no vídeo sobre pacientes que têm grau baixo e que desejam operar. Tem gente que só acha que refrativo é feito em pacientes com grau muito alto. Então, uma dica que eu dou é seja espontâneo, passe uma mensagem e conecte-se com os pacientes. Esse seria o tripé, assim, de você ter algum tipo de retorno aí nas redes sociais, enfim, na mídia hoje em dia, né? Perfeito, Cadu. Muito bom. O Cadu realmente ele é um exemplo de que a gente pode realizar um marketing com o sentido de informar bem o paciente de uma maneira bastante ética e sem sensacionalismo e sem ficar prometendo coisas que realmente a gente não consegue cumprir. Todo ato cirúrgico tem limitações e é importante, o Gustavo Cierro gosta muito de colocar que o segredo do sucesso em procedimentos cirúrgicos, principalmente em catarata, é a gente prometer pouco e entregar muito. Então, É, aquele sim. colega que eventualmente fica prometendo demais no pré-operatório, no sentido de ter uma qualidade de visão excelente para longe, perto, intermediário, uma recuperação visual muito rápida, ele muitas vezes pode se ver em apuros no pós-operatório, que nem sempre isso acontece e intercorrências e eventuais deslizes biométricos podem acontecer em qualquer cirurgia, por mais precisa sejam essas fórmulas modernas. Então, o segredo realmente é informar bem, de uma maneira ética e sem criar uma falsa expectativa para o paciente, porque certamente, mesmo que você entregue um resultado excelente, se você prometeu demais ao seu paciente, ele eventualmente pode ficar decepcionado no pós-operatório.
Então, pessoal, hoje nós temos aqui um convidado especial, que é o Rafael Machado, que é um amigo nosso, que é especialista em estudioso também em marketing. E ele, na realidade, o Rafael, ele não é um profissional médico. Ele atua na área de empreendedorismo e marketing de relacionamento. E eu gostaria de ouvir a respeito da opinião dele aí sobre a maneira moderna que os médicos e os profissionais da área de saúde estão atuando com relação a isso. Boa noite, Rafael. Oi, gente, boa noite. É uma honra estar aqui com vocês. Me sinto honrado, privilegiado de estar aqui batendo papo com vocês. Foi muito legal, tanto a apresentação da Ana, quanto do Rafa, quanto do Cadu e os conceitos que o Arnaldo passou. Aí eu tenho uma visão de fora, como o próprio Arnaldo falou no processo introdutório dessa reunião. E eu anotei algumas coisas que eu acho que vão engrandecer esse bate-papo, até para quem está assistindo aí depois gravado, até também aqui ao vivo. Eu separei alguns conteúdos, eu estou com um bloco de notas do lado, porque eu fiz agora isso aqui para vocês, que eu acho que vai ajudar, vai gerar valor. Mas antes disso, só para vocês me conhecerem, eu tenho hoje um dos meus core business é desenvolvimento pessoal. Hoje nós temos uma linha com 14 produtos, desde produtos infoprodutos, desde produtos de mentoria, palestras, acompanhamentos. Hoje a gente está batendo 18 mil alunos, são 17 países conectados. Eu também tenho uma empresa de marketing, nós criamos essa empresa de marketing para abastecer o ecossistema que hoje nós temos. Inclusive, nós temos clientes, vocês devem conhecer CVC, Sushi Japa, a Mister Black, para quem é de Belo Horizonte. São alguns dos nossos clientes aí. Case, Avantgarde, já trabalhamos também lá. E quero falar hoje com vocês algumas coisas legais que vão gerar valor. Primeiro, é um conceito básico de marketing e vendas, que é quanto mais você comunica, mais você vende. As pessoas, elas, às vezes vocês falam uma vez por semana e é por isso que vocês não vendem o quanto vocês gostariam. Então, quanto mais vocês falarem, mais as pessoas vão lembrar quem são vocês. As pessoas que mais vendem são as pessoas que são mais expostas. Expostas não ao erro, tá? Mas expostas ao que elas querem passar de fato. Então, quanto mais você comunica, mais você vende. E envolve o Cadu, eu vi o trabalho dele incrível, a Ana também que posta todo dia. Enfim, então primeiro é esse conceito. Quanto mais você comunica, mais você vende. Um segundo conceito sobre posicionamento, isso aqui eu não sei se vocês têm o desejo de aumentar o valor do serviço de vocês. Mas uma das formas de vocês aumentarem o valor, o ticket que é cobrado, é mudando o seu posicionamento. E como é que você muda o seu posicionamento? Envolve postura, envolve como você se comporta, o que que você veste, sua comunicação verbal e não verbal. Então, se atentar a isso faz toda a diferença. Não é à toa que procedimentos estéticos, plásticas, visagismo, que hoje está muito em alta no mundo masculino, são coisas que realmente estão muito em alta. Por quê? Porque a galera enxerga valor porque consegue cobrar mais caro. Não necessariamente desenvolver uma técnica, mas se posicionar de uma forma diferente. Então, se atentar nessa parte de posicionamento para você que quer, né, elevar o seu faturamento, sua lucratividade, faz total diferença. Uma coisa que vocês médicos possuem que eu não possuo é a parte de autoridade pela área. Então, quanto mais vocês postam conteúdos, e é uma coisa que eu vejo que vocês fazem muito bem, que são conteúdos mais técnicos, mais geram autoridade para vocês. Vocês médicos, vocês têm dois tipos de conteúdo que vocês devem postar. Vocês têm os conteúdos que nós chamamos de topo de funil e fundo de funil. O topo de funil é quando a pessoa vai te conhecer. Geralmente, para você ter mais números, volume em redes sociais, eu falo número que é número de seguidores, engajamento, não estou falando de vendas, tá, gente? Vendas é lá para o final que eu vou explicar daqui a pouquinho. Mas para vocês terem mais números, volume em rede social, vocês precisam atrair mais pessoas. E vocês têm algumas pessoas, geralmente tem dois tipos de pessoas que vão gostar de você. Primeiro, a pessoa que tem uma dor que vocês sabem resolver, mas ela não sabe que tem uma solução. E a segunda, a pessoa que tem a dor e está consciente da solução. Para vocês terem mais volume, números, vocês precisam atrair pessoas que têm dor, mas não sabem que tem solução.
Um exemplo disso é, gente, vocês que são médicos, eu preciso que vocês me ajudem aqui agora. Quais são dores comuns que os pacientes no dia a dia, no cotidiano, eles trazem para vocês que vocês conseguem ajudá-los? Alguém pode ajudar aí? O o próprio fato de usar óculos, Usar óculos. Fala mais aí. não se adaptar às lentes de contato, Mais, vamos lá. Vamos lá. estética, Estética, dificuldade em enxergar dirigindo, a galera sofre com isso também. dificuldade de ler para perto, de leitura, de E, visão de e- perto. esse tipo de conteúdo são conteúdos que atraem um público maior. Esse tipo de conteúdo que vai te fazer ter muito número em rede social. E querendo ou não, o número em rede social, ele também está associado com aumento de faturamento, né, gente? Porque vocês conseguem cobrar muito mais caro. E aí você tem um conteúdo que vai te gerar autoridade, que não é esse. Esse é o conteúdo que só vai atrair a pessoa. O que vai te gerar autoridade é a sua técnica. É o que você é bom. É o que você é especialista de fato. Então, assim, eu vejo o Cadu manda muito bem, a Ana manda muito bem, que são termos técnicos que vocês, médicos, utilizam, que eu, por exemplo, não tenho a mínima ideia. Entendeu? Então, assim, você atrai a pessoa, você atrai um monte de gente. E aí você trabalha os conteúdos e embaixo você joga um conteúdo técnico para o cliente falar, cara, esse cara aqui é meu médico, essa mulher aqui é minha médica, eu quero ela para mim. Tanto que hoje a Ana, ela vendeu um procedimento que veio das redes sociais, do Instagram, né? Então, é por causa disso. Então, assim, eu quero números, eu quero volume e engajamento em rede social, conteúdos topo de funil, que são conteúdos que, de novo, eu tenho uma dor, mas eu não sei se tem uma solução. E aí você mostra a solução no seu perfil com o que você vai postando. E o que vai te gerar autoridade, vai te gerar receita, é a sua técnica e a sua comunicação técnica específica, tá? E essa parte do boca a boca, só reforçando, é o que faz o médico crescer automaticamente sem marketing, né? Porque vocês já são muito bons. Vocês estudaram muitos anos. Então, o boca a boca ele já é mais automático se você for bom. Mas é bom você criar listas, sabe? Chamar as pessoas. Uma coisa importante para vocês que são autônomos, empreendedores, e médicos também, é o radar ligado, sabe? Radar ligado. O que que é o radar ligado? A Ana, toda vez que a gente vai para algum lugar, ela fica atenta em todo mundo que usa óculos. E toda oportunidade ela vai e conversa com a pessoa. Isso é estar com o radar ligado. Isso também é importante para te fazer vender mais. Se vocês quiserem, eu copio e colo depois, viu, doutor Arnaldo? Aí você me fala o que eu escrevi aqui e você compartilha entre vocês, tá bom? Obrigado, gente. Perfeito, Rafael, Espero excelente. ter ajudado. Eu gostaria que depois você colocasse isso aí para nós, por escrito. Então, pessoal, o que o Rafael está querendo dizer, se é que eu consegui entender, é que na realidade o marketing de vendas e o marketing de serviço é um pouquinho diferente. Nós, como profissionais da área de saúde, a gente não vende um médico, um cirurgião que tenta vender procedimentos ao seu paciente e normalmente não é muito bem sucedido. Se um paciente te procura e você quer vender para ele uma cirurgia de catarata ou uma lente intraocular, a possibilidade de você ser bem-sucedido é muito pequena. Na realidade, a gente, como médico, a gente tem que avaliar, a primeira coisa é ouvir o paciente. Não adianta, muitas vezes eu recebo na clínica lá um paciente que está fragilizado, que tem uma determinada necessidade, uma dúvida, e ele procura um colega, muitas vezes um colega extremamente competente, mas se o colega não ouve, não deixa relatar quais são as suas dúvidas e inseguranças, ele muitas vezes não fica com esse profissional, porque muitas vezes o paciente, quando ele vai nos procurar, ele tem uma determinada necessidade, ele precisa ser ouvido. Então, se a gente não ouve, se a gente não tem paciente de ouvir o paciente para perceber o que nós podemos ajudá-lo, ele muito provavelmente ele vai buscar uma segunda opinião. Então, a primeira coisa que a gente tem que ouvir o paciente. Segundo, lembrar o seguinte: ninguém compra lente intraocular, ninguém compra anel corneano, ninguém compra cirurgia de catarata. O que a gente pode fazer é
fornecer, ver uma probabilidade da gente melhorar a qualidade de vida do paciente, como o Rafael já comentou, a Ana Maria comentou. Às vezes nós temos lá um colega, um paciente que gosta de frequentar piscina, gosta de correr, gosta de frequentar academia, e o uso de óculos e lentes de contato muitas vezes trazem desconforto e intolerância. Aquele colega aquele paciente que é míope, que tem alta miopia e gosta de praticar natação, se ele não fizer uma cirurgia refrativa, ele vai ter muito problema, tanto com relação ao óculos, que muitas vezes se ele tiver alta miopia, ele não vai conseguir nadar sem óculos. O uso de lente de contato muitas vezes é desconfortável e até perigoso, que você usar uma lente gelatinosa e até uma lente rígida em uma piscina, eventualmente contaminada, ele pode ter uma celatite por uma micobactéria, por acantameba. Então, realmente, esses pacientes eles têm algumas necessidades, nós podemos ajudar. Aquele paciente que é portador de ceratocone, que não consegue, muitas vezes, dirigir à noite, não consegue renovar sua carteira de habilitação. Então, nós temos que detectar qual é a necessidade do paciente e a gente, como profissional da área de saúde, o que a gente pode fazer para melhorar a qualidade de vida dele. Ok? Vamos deixar todo mundo poder participar. Cláudio Cury está online também, não é isso? Boa noite, Cláudio. Tudo certo? Gostaria de ouvir aí as suas considerações aí a respeito da apresentação do RAD, por favor. Pessoal, deixa eu só. Eu cheguei há pouco tempo, confesso que eu não vi a apresentação dele, tá? Certo. Se você preferir, então, eu vou deixar para você comentar um pouquinho mais no final. Vamos pedir a participação de todo mundo. A doutora Maria Luísa está online, não está? Boa noite, Maria Luísa. Boa noite, estou online aqui. Boa noite a todos. Essa questão do marketing é muito complicado para quem é tímido, mas eu acho que tem que vencer essa timidez para alavancar, né, na questão profissional, já que o mundo hoje está mais em volta da internet. Eu acho que pouco a pouco a gente tem que vencer essa questão da timidez e colocar o rosto, a cara em jogo e vendo onde que está falhando, onde que você pode conseguir seu espaço. Acho que a questão do marketing é muito isso. E ver qual que é o seu público-alvo e fazer informações que sejam benéficas para o paciente. Acho que é isso. Perfeito, Ana. A Ana Maria ela comentou uma coisa interessante, que é o seguinte, como ela mesma relata aí, quando ela começou a atuar nas redes sociais, ela muitas vezes fazia apresentações de termos genéricos em oftalmologia, como problemas de retina e problemas relacionados a glaucoma e astenopia, e ela muitas vezes não era muito bem sucedida porque ela não focava na especialidade dela, que é justamente cirurgia refrativa e ceratocone. Então, isso realmente, se você tem uma clínica, se você é proprietário de uma clínica, tem vários colegas que atuam em várias super especialidades, é interessante que todos possam atuar e falem especificamente com relação àquela especialidade dele. Mas realmente eu acho que não faz muito sentido, se você é um retinólogo, você começar a falar sobre cirurgia refrativa, sobre ceratocone, até porque não é exatamente a sua praia, e muitas vezes você não consegue passar credibilidade a um determinado paciente se aquela não é a sua área de atuação. Então, esse comentário da Ana de você realmente focar naquela área que você tem expertise, me parece ser um aconselhamento bastante sensato. Antes da gente passar para frente, pessoal, eu gostaria de comentar a respeito do marketing boca a boca. Esse talvez seja a maneira mais econômica e com menos dispêndio de tempo e dinheiro, que é o marketing boca a boca a favor do vento. O que é o marketing boca a boca a favor do vento? É aquele paciente, se você já atua no mercado há muito tempo, eu, por exemplo, eu tenho pacientes de cirurgia refrativa e catarata que foram operados há 20, 25, 30 anos atrás. E esses pacientes, se eles se sentem bem atendidos e com seu problema bem resolvido, é natural que ele te indique para outros familiares e amigos
que tem um problema semelhante a ele. Então, eu, atualmente, eu recebo muito paciente que é filho de um determinado paciente que eu já operei há 20 anos atrás. É muito comum eu operar um colega que, tipo, um paciente que fez a cirurgia refrativa e ficou muito satisfeito com a cirurgia, e muitas vezes trazer o pai, a mãe ou até o avô para uma consulta oftalmológica a partir daquele momento que ele confia em você e que você faça um bom trabalho, ele certamente vai te indicar para os amigos e para os familiares. O Reinaldo ele gosta muito de comentar que a gente tem que ter transparência e tem que ter o máximo de honestidade com os nossos pacientes, até porque não existe nenhum demérito se você é um cirurgião, por exemplo, de segmento anterior, e você tem um paciente seu que está com um problema retiniano, seja um problema de degeneração macular, uma retinopatia diabética, que você referencie esse paciente a um colega da sua confiança, faça retina clínica ou cirúrgica ou neurooftalmologia, e esse paciente ele vai ser tratado por esse colega, certamente ele vai voltar. Ou seja, o fato de você indicar um determinado colega para a realização de um procedimento ou um tratamento ao seu paciente, isso não causa nenhum demérito, e muito pelo contrário. Isso cria um clima de confiança entre você e o seu paciente. Vamos passar agora, vamos dar oportunidade para todo mundo se expressar. Vamos ver aqui quem ainda não falou. Doutor Rafael Oliveira está presente. Boa noite, Rafael. Boa noite, doutor. Estou presente, sim. Tudo bem? Então Tudo vamos lá, bem. Rafael. A gente gostaria de ouvir os seus comentários aí. Hoje eu não tenho muitas considerações, não. Só agradecer pelo conteúdo aí que foi compartilhado pelos colegas. Estou querendo aprender mais sobre isso. Achei bem interessante a aula. Perfeito. Doutora Maria Luísa está online. Doutora Ana Luísa, peraí. Doutora Maria Luísa já falou. Doutora Ana Luísa está online ou ela... Acho que não. Vamos passar, então. Quem não comentou ainda, pessoal? Reinaldo, gostaria de fazer seus comentários, Reinaldo? Vamos lá. Bom, estou escutando aí, achei muito interessante. Eu diria que hoje realmente a comunicação em função das mídias sociais ela mudou muito, né? Mas tem algumas coisas, gente, que não vão mudar, não. E a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente coloca alguma coisa numa mídia, porque o marketing mal feito, ele é um tiro no pé, ele trabalha contra você. Algumas coisas, o Dito faz um marketing muito bonito, contrata alguém para fazer os posts, para fazer aquele material todo produzido, e quando o paciente chega no consultório, o próprio médico faz um anti-marketing. Eu acho muito legal, colega, atender de blazer, de gravata. Eu acho isso muito legal. Eu acho que ponta a favor do médico, valoriza o profissional. Eu andei fazendo uns cursos de marketing um tempo atrás, mas eu percebi que a minha fase essa minha fase de fazer marketing, ela já tinha passado. Então, eu não consegui mudar posturas, como, por exemplo, trabalhar de blazer e gravata. Eu consegui trabalhar uma semana. Na verdade, não foi de segunda a sexta, talvez tenha sido de segunda a terça. E larguei a gravata. Na verdade, eu comprei um. Quem me incentivou foi o nosso saudoso Cristiano Barçante. Ele virava para mim e falou assim: Reinaldo, se alguém te perguntar o que é que você é, se alguém for adivinhar, eles vão te falar umas 100 vezes, tem profissões antes de falar que você é médico. Você anda muito mal vestido. Ele sempre falava isso comigo, eu sei que era meu amigo, ele falava para me cutucar, para ver se eu mudava, usava as gravatas e tudo. Ele vivia me dando gravata. Na verdade, eu nunca me adaptei a essa situação. Eu não gosto de gravata. Então, eu tenho umas coisas que eu acho que
você pode não passar uma imagem muito boa, mas é mais importante do que não passar uma imagem muito boa, é você não passar uma imagem ruim. Então, coisas tipo jeans, tipo tênis, tipo um jaleco todo amarrotado ou sujo, essas coisas são muito ruins. Passam uma ideia muito negativa. Você não precisa estar muito bonito, muito elegante, mas pelo menos esteja com uma roupa compatível, né, com a nossa profissão, limpa, né? E isso passa uma impressão boa para o paciente. Quando você faz uma mídia, quando a gente entra num site, qualquer coisa assim, é muito fácil você perceber quando alguém está vendendo uma informação, ou pelo menos passando uma informação, e quando alguém está querendo se promover. Isso aí é muito fácil você perceber. Então, acho que a gente tem que tomar cuidado que toda informação que você passa pelas mídias, você deve focar na informação e não na sua promoção pessoal. Isso também não fica. Pode ser à primeira vista trazer muito seguidor e tudo, mas assim, não acho que isso vai render muito fruto de aumentar a sua clientela. Você pode vender a sua imagem, acho que isso é importante, mas também ela deve vir associada com foco no conhecimento. Eu acho que você falar o que você faz, curso que você fez, congresso que você participou, tudo isso é válido, é legítimo e é ético. Agora, uma coisa que eu acho que é mais importante no marketing pessoal é você passar ao paciente não a sua capacidade de tratar, mas na sua capacidade de cuidar do paciente. Quando a gente lida com a visão, gente, é o sentido mais importante. Todo mundo tem muito medo de perder visão. Então, quando você passa a ideia que você não está apenas tratando, mas você está cuidando do indivíduo, isso faz uma diferença muito grande, né? A gente aprende na escola a tratar, mas para cuidar, você tem que primeiro gostar de gente, gostar de conversar. O médico hoje, ele atende passando a percepção de estar com pressa, de estar doido de ficar ali do paciente para atender mais pacientes. Isso também é um marketing muito negativo. Você não passa a ideia de cuidado. Eu falo o seguinte, uma consulta não precisa ser demorada, mas você não tem que passar a percepção de pressa. Então, conversar com calma, deixar o paciente falar, dirigir a anamnese, tudo isso você consegue fazer uma consulta de forma objetiva, sem passar para o paciente a percepção que você está com pressa, né? Outra coisa que é muito importante, isso que a doutora Ana Maria falou, se você está querendo fazer um trabalho para aumentar a sua clientela de cirurgia refrativa, então você deve ter foco em cirurgia refrativa. Se você não tem um foco, é difícil para o paciente perceber que você é a melhor opção para ele. A gente não tem que ficar tentando fazer de tudo, né? Você fala que é igual o pato, né? Faz de tudo. Voa, anda, nada, mas tudo mal feito. Então a gente tem que fazer bem alguma coisa. Outra coisa também que eu acho que eu posso falar de experiência como médico e como professor, mas não como alguém ligado a marketing. Eu sempre fui muito ruim em marketing. Primeira vez que eu fiz um curso de marketing foi há muitos anos. Eu estava começando essa história aquela Sociedade de Administração e Oftalmologia, SBAL. Eu fui lá, membro lá dos primeiros da sociedade e tudo. Eu falei, eu vou mexer com isso. Foi um desastre a minha participação. Porque não é questão de perfil. Não, eu acho certo, eu acho correto, admiro quem faça, mas é questão de perfil. A minha principal fonte de clientes está relacionada ao marketing digital. Está relacionada, em primeiro lugar, aos próprios pacientes. Então, isso que se fala, se tu achar que está fora de moda, não está, não. O marketing boca a boca nunca vai sair de moda.
Agora, é evidente, se você é um médico recém-formado, você não tem muita boca para falar de você. Então, você tem que realmente usar os veículos que te dão uma abrangência maior de uma população-alvo. Mas quando você já tem uma experiência, o paciente que se sente cuidado, ele vai te mandar muitos pacientes. Então, a principal fonte de cliente minha são os próprios pacientes. E a segunda fonte principal de clientes minha são os próprios colegas. A maioria dos meus clientes vem de outros oftalmologistas. E por que que eles mandam para mim? Talvez porque eu passe para eles a percepção de exemplo, eu faço o que eu falo, a percepção de respeito com o paciente, a percepção também de competência. Ninguém vai mandar um paciente para você se não acreditar no seu trabalho. Então, essas duas fontes de clientes vão em função do tempo de trabalho e da postura, né? Então, à medida que vocês forem se tornando mais experientes, vocês vão ver que vocês vão se dependendo cada vez menos do marketing digital. Você vai cada vez depender mais do seu próprio marketing pessoal no tratamento com os seus pacientes e com seus colegas. Então, eu falo muito com os fellows, façam um, como é que eu chamo isso aí? Um network com seus próprios colegas. Fala para os seus colegas contemporâneos, que também são novos, que vocês fizeram um fellowship em cirurgia refrativa e ceratocone, que vocês estão à disposição. Quando o paciente te mandar um paciente, quando o colega te mandar um paciente, faça um relatório explicando o caso e devolvendo o paciente para o colega. Se não for para você resolver como o colega achava que seria como cirurgia, devolva para o colega, o próprio colega muitas vezes coloca lente de contato, então que o colega mesmo coloca a lente de contato. Ou seja, passe para o paciente que você foi um consultor. O médico dele não te mandou para você para mudar de médico, mandou para fazer uma consulta. Você fez a consulta e acabou. Mas tem paciente que quer continuar tratando comigo. A gente deve fazer o possível para evitar. Mas é lógico que tem situações que você também não pode brigar com o paciente. Ele não vai voltar nem para você, nem para o outro, o de origem. Mas seja sempre bem transparente para que você passe para o paciente essa ideia que você foi consultado sobre um assunto específico, né? Que aquele médico achou que você fosse a melhor opção para resolver o problema. Só para terminar, já que eu não estou, talvez, falando nada que vocês gostariam de ouvir, quando eu comecei lá atrás, né, quer dizer, eu fui um dos pioneiros da cirurgia refrativa, eu já fazia RK, e quando a gente começou a fazer cirurgia com Excimer Laser, uma vez eu fui procurado, isso lá em 1994, ninguém conhecia direito ainda o que era a cirurgia refrativa, estava começando o LASIK, a gente já fazia o PRK há algum tempo, 94, 95, lá em 95 começou o LASIK. E a gente fazia LASIK em grande volume na época. E uma vez me procurou alguém da Rede Globo e perguntou se poderia fazer uma matéria, se era aquilo mesmo, se o paciente chega lá e sai enxergando, você corrige qualquer grau, não sei o quê. Era aquilo que se passava a ideia, de que você saía de lá, que era uma coisa meio mágica. Resultado, não pode fazer, mas a gente pode filmar a cirurgia ao vivo? Pode. A gente pode entrevistar o paciente logo após a cirurgia? Pode. E isso foi feito. Entraram com aquela parafernália toda lá, filmaram, conversaram com os pacientes logo depois, fizeram com que eu medisse a visão do paciente logo depois da cirurgia, para comprovar tudo aquilo que era dito sobre a cirurgia. E você não tem ideia do que aconteceu. Fez aquela matéria, deu uma visibilidade enorme. Eu fiquei quantidade boa de dias com meus telefones todos entupidos de ligação. Certamente eu não operei ninguém por causa disso. Eu já tinha minha agenda cheia. Ou seja, se você, às vezes, faz
procura uma divulgação. E se você não tiver condições de atender aquela demanda, aquilo não vai te ajudar em nada. Então, é importante, é lógico que eu não estou falando de uma situação pontual que aconteceu, mas se eu tivesse alguma informação a respeito, se eu tivesse algum treinamento a respeito, provavelmente, antes dessa matéria ir ao ar, eu teria contratado uma empresa de telemarketing para poder receber aquelas centenas, sei lá quantas centenas ou milhares. Eu sei que meus telefones ficaram tudo sem ninguém conseguia falar, porque eu tinha 2 ou 3 linhas de telefone, vinha telefonema do Brasil inteiro. Quer dizer, o que aquilo adiantou para mim? Zero, nada. Então, se você tem a ideia de divulgar seu nome, que você também tenha uma estrutura adequada para você atender essa demanda. Porque é muito ruim também o paciente tentar falar com você e não conseguir. Isso também não é bom. O paciente tenta 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, mas ele vai. O que mais tem é oftalmologista. Ele vai acabar procurando outro colega, não consegue falar com você. Então, vocês estão, eu acho que no caminho certo. A medicina mudou. Hoje a gente tem uma quantidade de oftalmologista absurdamente maior. Então, eu acho que realmente vocês estão fazendo a coisa certa. Primeiro, que é o mais importante, se qualificando. Porque nenhum marketing vai, vamos dizer, ajudar uma pessoa incompetente. Pelo contrário, a incompetência vai se tornar visível mais rapidamente. Então, é importante divulgar, sim, mas divulgue aquilo que você tem condições de entregar. Já fico comigo, obrigado. Se você não tiver condições de entregar aquele produto, não divulgue, porque ele vai ser um tiro no pé. Bom, então é isso, gente. Eu não, como eu falei com vocês, eu não é minha praia, eu nunca investi nisso, e as poucas vezes que eu tentei, eu me dei mal. Mas vocês estão no caminho certo. Parabéns, então, ao Rafael Raad, à Ana Maria, também ao Rafael Machado, pelas considerações. Eu acho que é um caminho sem volta. Eu acho que cada vez vai ser mais importante na vida do médico saber fazer um bom marketing ético, que é o que a gente está procurando aqui, né? E vocês, com certeza, vão se sair muito melhor do que eu, porque vocês vão ter um treinamento e tem uma motivação para mexer com isso aí. Tá bom? Então é isso aí. Perfeito, Reinaldo. O Reinaldo está sendo extremamente modesto quando ele diz que ele não entende nada de marketing. Pelo contrário, eu acho que ele entende tudo de marketing. Na realidade, o marketing que sempre funcionou e sempre vai funcionar é o marketing de relacionamento. É aquele marketing que a gente faz, não é aquele da mídia social. É aquele que a gente muitas vezes, a gente conhece colegas que sabem muito de doença, de patologia ocular, e não sabe nada de paciente. Então, é importante que a gente tenha um relacionamento interpessoal transparente, honesto com o nosso paciente, e talvez a melhor maneira, a maneira mais econômica e que gera menos dispêndio de energia e tempo e investimento em dinheiro é simplesmente ouvir o paciente. Eu, como já tenho muito tempo de mercado, se eu tivesse que começar novamente do zero, talvez o que eu mais fosse investir é no sentido de ouvir o paciente, conversar com o paciente e sentir as necessidades dele e ver o que eu posso fazer dentro das limitações da medicina, no sentido de auxiliá-lo. Então, muitas vezes a gente vê colegas recém-formados aí que estão se iniciando no mercado de trabalho, muito focados em criação de conteúdo, muito focados em compra e aquisição de novas tecnologias e novos equipamentos, e muitas vezes eles se esquecem que o marketing mais agradável, mais honesto, é aquele de sentar com calma, ouvir o paciente e relatar o que está incomodando, qual que é o motivo da sua vulnerabilidade, da sua fragilidade, e procurar auxiliar da maneira mais honesta possível. Esse é um marketing que sempre funcionou e sempre vai funcionar. Não adianta você querer criar uma imagem de supercompetência se você não tem uma equipe. Outra coisa também que nós esquecemos de comentar é que o médico ele é parte de uma equipe. Então, você tem a sua telefonista que vai agendar a consulta,
você tem a sua recepcionista, tem a sua gerente, o seu auxiliar de serviço. E se você não tem uma equipe de boa qualidade, não adianta muitas vezes você fazer um excelente serviço se você não tem uma boa recepcionista, você tem uma decepcionista. Às vezes você tem lá, a gente muitas vezes não presta atenção nisso, mas eventualmente você pode ter uma recepcionista mal-humorada, que está com algum problema pessoal ou familiar ou até psiquiátrico, e ela esteja causando uma má qualidade no serviço da sua clínica. Então, a gente, na parte de gestão, a gente tem que olhar também a sua equipe. Como é que está a sua secretária, como é que está o seu gerente, como é que está a limpeza da sua clínica, e são vários detalhes. Na realidade, existe uma intangibilidade na consulta médica. E o nosso paciente, ele começa a avaliar a qualidade do nosso serviço, não é só através do que ele faz com o médico. Ele começa a avaliar a qualidade da maneira com que ele é recebido na clínica, com relação ao asseio, com a limpeza, com relação como o Reinaldo comentou, não adianta você estar com um jaleco de primeiríssima qualidade se ele está amassado, se ele está sujo, independentemente de você querer usar ou não gravata, isso não faz muito. Eu também detesto trabalhar de gravata. Mas quem gosta de trabalhar de gravata, pelo menos tem uma gravata limpa, que tem alguma harmonia. Então, esses pequenos detalhes com relação à vestimenta fazem é muito importante. Tanto faz se você gosta de trabalhar de branco, de linho, de jaleco, com gravata, sem gravata, de blazer, contanto que você tenha uma postura de médico. Mais importante do que a qualidade da roupa é a postura que você vai ter com relação ao seu paciente. Muito bem, alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Cláudio Cury, boa noite, Cláudio. A gente quer Boa ouvir noite. aí as suas considerações. Vamos lá. Pois é. Eu queria fazer algumas considerações, mais do que isso, talvez um depoimento, né? Uma coisa que a minha trajetória dentro da medicina é assunto para um outro dia, para uma cerveja e uma cachaçinha, né, com torresmo, mas eu estou numa situação que é uma dificuldade que os jovens têm também, né, numa fase de vida um pouco diferente, por ter reespecializado. Então, eu tenho lá os meus pruridos com esse recomeço, com essa, aumentar a clientela e etc. Então, assim, tem pessoas aqui, tem pessoas que podem nos ouvir depois, em várias fases do seu desenvolvimento profissional, né? Então, assim, uma das coisas que eu percebi nesse meu retorno é que as páginas amarelas acabaram, não existem mais. Então, as pessoas têm que ir em algum lugar para buscar o que elas desejam. Então, eu vou aproveitar o gancho da palavra desejo, que é uma coisa. Eu tenho dado uma estudada porque isso está me incomodando e eu preciso, né, me aprimorar e avançar alguns passos mais rápido. Então, algumas coisas que fazem as pessoas, os pacientes, se engajarem ou te procurarem. Uma coisa é medo, outra coisa é desejo, outra coisa é inveja, outra coisa é empatia. Eu estou muito bem na questão da empatia, porque eu acho que os meus pacientes e o relacionamento que eu tenho com eles dentro de consultório, eu acredito que a minha avaliação é positiva junto a eles. Mas as outras coisas de fazer com que eles venham a mim pelo medo, pelo desejo e pela inveja, que tem muita gente que faz muito bem, né? Eu quero enxergar igual a fulana. Eu tenho medo de ficar cego. Então, tem gente fazendo isso muito bem. E hoje, como a página amarela se transferiu para o Google, se transferiu para o TikTok, se transferiu para o Facebook e o Instagram. Então, não tem saída para a gente a não ser fazer isso. Para a gente que está começando, tá? Para quem já está estabelecido, já tem a sua clientela, é bastante diferente. Não tenho dúvida que o boca a boca é uma das melhores coisas. Por quê? Pensando em ticket médio, quando uma pessoa indica você e a pessoa vai em você, ela está disposta a pagar qualquer preço, ou quase qualquer preço, né? Não exageremos também. Então, eu tenho percebido essas coisas e tenho que me reformatar. Então, eu estou publicando mais, bom ou ruim, não interessa, eu vou melhorando com o tempo
A parte de dentro do consultório, eu acho que eu vou bem. A parte de fora do consultório, nem tanto, eu preciso melhorar. Então, isso é tendência, isso é o momento, isso é a página amarela que não existe mais e que as pessoas vão te procurar. Às vezes, mesmo com a indicação, elas recebem, escutam e vão lá te validar na rede, qual rede que seja. Se você não está lá, se você não está no YouTube, se você não tem uma aulinha, se você não tem uma explicação, você praticamente não existe. E não adianta fazer um tráfego pago, não adianta nada se você não está nesses locais, que são os locais de busca e de procura atuais. Então, eu tenho tentado entender um pouco mais, e baseado em algumas coisas do passado, nem tanto do passado, mas das disciplinas básicas. Medicina também é assim, né? A farmacologia sempre vai estar imiscuída nos nossos tratamentos. Aí eu vou falar de 4 P's. Alguém aqui que já teve estudado um pouco de marketing, né? Vai lembrar dos 4 P's, vai saber o que eu estou falando. Preço, produto, praça, promoção. Eu tenho que tentar colocar isso dentro do meu negócio. A gente esquece que isso é um negócio. Sem querer romantizar a profissão e sem querer falar em cima de que a gente tem que ter uma qualidade no atendimento e no tratamento, isso é óbvio, a gente tem que preocupar com esse produto, sim, chamo de produto que a gente vende. É serviço, pode ter discussão em cima disso, mas, na minha opinião, é um produto que a gente vende. E a gente tem que vender bem, tem que saber vender. Eu ainda não sei. E hoje, aliás, nem é 4 P's mais, não, são Cs. São 5 Cs. Companhia, que é a empresa, né? Tem cliente, tem contexto, tem... Eu esqueci os outros, mas hoje é Cs. Então, nem é P mais, mas é o básico do que a pessoa tem que estar avaliando para se promover perante o mercado. Já que temos tantos oftalmologistas, né? A gente tem que saber fazer essa parte básica de matéria de marketing e a parte nova que tem o acesso, que é o meio. Como é que você distribui a página amarela? Isso aí são as redes sociais, né? Eu estou aprendendo, tenho me esforçado, tenho que vencer timidez, tem que vencer preguiça, tem que vencer aquele negócio, que chatura isso, para não falar outra palavra, e tem que ir lá, tem que gravar, tem que fazer depoimento com o paciente, e, e é isso, a minha percepção e meu depoimento, mais do que qualquer coisa, é nesse sentido. Acho que um dia eu chego lá. Perfeito, Cláudio. Ô, Cláudio, Eu- achei muito interessante a sua colocação, que você também está procurando, né? Está procurando um caminho. Eu dei para vocês uma experiência muito negativa que eu tive, que foi com a Rede Globo, mas eu tenho uma experiência que foi muito positiva. Eu já falei isso, inclusive, com os fellows, principalmente aqueles que são do interior. Tem algumas coisas que vocês podem fazer para divulgar o trabalho de vocês, que é muito eficiente. Toda cidade do interior tem uma rádio. Entre em contato com a rádio e procure falar com o radialista que você gostaria de fazer um trabalho de informação na área de saúde ocular. É um interesse público, é interesse para a rádio, isso vai chamar cliente, vai chamar ouvinte, e você vai vender o seu trabalho. Então, procure fazer um trabalho sério dentro da rádio, respondendo perguntas e sobre problemas oculares. Isso dá um resultado excepcional. Você fala assim, mas você já fez isso? Já. Durante algum tempo, eu era chamado para dar uma entrevista numa rádio, como é que chamava? E, periodicamente, eu ia lá. E era impressionante a quantidade de clientes que aparecia, porque me ouviu na rádio. Porque na rádio eles viram para mim e falaram assim, quem está falando aqui é o doutor fulano de tal, o telefone dele é tal. Pô, o telefone tocava depois. Então, isso também é eficiente. E uma outra coisa que você pode fazer também, que eu fiz, gente, e essa eu não fiz pensando em nada, eu fiz pensando em ajudar. Minha mulher é médica, trabalhava num posto de saúde ali no Padre Eustáquio, não, Sagrada Família. E uma vez ela ficou muito amiga do pároco lá, do padre lá da paróquia,
O posto de saúde era dentro da igreja. Não, da igreja não, né? Na área da igreja ali, era do lado da igreja. E uma vez ele perguntou para ela se eu não podia atender os pobres lá da região dele lá, que tinha muita gente que estava precisando de consulta de oftalmologista e não tinha. Aí ela falou comigo, o que que eu fiz? Ah, tudo bem. Sábado, eu pegava o sábado de manhã com a caixa de prova, precariedade total, mas o objetivo era esse mesmo, era receitar óculos. Então eu pegava uma caixa de prova, um retinoscópio e tal, e um oftalmoscópio, uma tabela, eu ia lá, escurecia uma sala e fazia os exames de refração para os pobres do padre. E dava lá para a receita e o padre ajudava eles a. Acho que o padre ia atrás das óticas também para tentar conseguir os óculos, não sei como é que funcionava dali para frente. Bom, fiz isso um bom tempo. Acabei ficando muito amigo desse padre. Um tempo depois, eu operei esse padre de catarata. Esse padre depois foi para Nova Suíça e depois ele foi para o São Bento, onde ele foi o pároco do São Bento por mais de 20 anos. E eu frequentava a igreja, porque a gente ficou amigo. Quer dizer, de uma coisa que eu totalmente despretensiosa, nasceu uma amizade. Resultado, ele estava lá no São Bento, quando ele me via, ficava quieto num canto lá. Quando ele me via, ele parava o que ele estava fazendo e falou assim, gente, aquele ali é o meu oftalmologista. E apontava para mim, eu ficava com a cara toda sem graça, mas ele falava, o doutor Reinaldo Cieiro, viu? Ele que me operou, ele que tratava do meu... Fazia um marketing, mas assim, um negócio absurdo. O que eu atendi de paciente do São Bento, na época eu operava muita catarata, então era o público, era catarata. Então são exemplos bem-sucedidos que, vamos dizer, deram certo, talvez porque eu não quisesse, eu não tivesse atrás do que acabou acontecendo. Foi totalmente desprovido de ter algum interesse. Mas vocês estão no interior, eu estou numa cidade menor, qualquer coisa, sim, procura a rádio local, faça um trabalho de divulgação de saúde ocular e não de promoção pessoal. A promoção pessoal vai ser um tiro no pé. A promoção pessoal vai vir, a rádio vai fazer para você, você não precisa fazer. E a outra coisa são igrejas, comunidades, centros de convivência, qualquer lugar onde se aglomerem pessoas, você pode fazer um trabalho social, um trabalho de voluntário. Isso vai dar para vocês que não têm ainda uma divulgação do seu nome, uma visibilidade. Tomando cuidado de não achar que vocês são, vamos dizer, protagonistas. Vocês estão ali como coadjuvantes. Tá? Protagonista tem que ser a sua ação, tem que ser o seu objetivo maior. Não pense em você. Sempre que a gente vai atrás do dinheiro, a gente não alcança. E sempre que a gente não vai atrás do dinheiro, o dinheiro vem atrás da gente. Guardem isso. Não faça nada por dinheiro. Faça porque vocês estão querendo fazer o mais bem feito possível, porque isso vai fazer com que o seu trabalho seja reconhecido e o dinheiro venha como consequência. O dinheiro deve vir como consequência e não como motivo, não como a causa principal do nosso trabalho. Então é isso aí, gente. Na Perfeito, quinta-feira, Reinaldo. como eu não tenho nada preparado, eu não tenho nada de negócio de marketing, como eu Aham. falei com vocês, eu sou um desastre nessa questão de coisa. Então, na quinta-feira eu vou ver o que eu posso trazer para vocês. O que eu posso trazer para vocês é experiência e dar exemplos. Então, é o que eu posso fazer. Então, eu vou ver se eu preparo alguma coisa que seja útil para vocês que estão começando e que eu acho que, às vezes, a gente pode queimar etapas e não tropeçar nas mesmas pedras que a gente teve que tropeçar lá atrás para aprender, né? Então, é isso aí. Então, quinta-feira, a gente, Perfeito. até Reinaldo, 9h30, ainda não nós vamos estar encerramos, juntos. não. Tá certo. Eu achei excelente esse comentário seu, bem lembrado, sobre as rádios no interior. Eu só discordo totalmente de você quando você fala que é no interior. Muito pelo contrário. Não existe um meio de comunicação que tem uma penetração melhor do que, por exemplo, a Rádio Itatiaia, em Belo Horizonte. Eu, há 12 anos atrás, eu fui presidente, durante 2 gestões, do Departamento de Oftalmologia da Associação Médica. E durante a minha vigência como presidente, eu fui convidado inúmeras vezes para poder fazer palestras na Rádio Itatiaia e outras rádios aí, outras
televisões sobre programas de informação ao cliente. E eu concordo com o Reinaldo. Realmente, a penetração das rádios para donas de casa, para motorista de táxi, é enorme. E o retorno, quando a gente faz um serviço de informação ao cliente, normalmente o retorno é muito grande. Então, isso vale também tanto para o interior como também para a cidade grande, igual Belo Horizonte. Pessoal, antes da gente encerrar, eu gostaria de ouvir as considerações finais do doutor Cadu, da doutora Ana Maria e do doutor Rafael Machado. Queria agradecer também bastante a presença de todos e realmente foi bastante útil. Então, vamos lá, Cadu. Eu queria ouvir as suas considerações finais aí. Tá. Bom, eu vou falar um pouco sobre a maioria do que os colegas me perguntam, né? Como que eu consigo gravar, que dica que eu poderia dar, e é isso que o Dr. Reinaldo falou. Não é só, claro que a gente, consequentemente, acaba se promovendo e tudo mais, conseguindo pacientes, mas eu faço porque eu gosto. Para mim, não é uma tortura ficar lá na frente do celular falando e tudo mais. Para algumas pessoas é. Tem gente que é tímido, tem gente que não gosta, tem gente que não gosta de se ouvir, tem gente que não gosta de se ver. Para mim nunca foi uma tortura, para mim nunca foi algo difícil. Então, a pessoa também não tem que se martirizar ou se torturar fazendo isso. Ela tem que, talvez, encontrar uma outra forma de comunicar com essas pessoas, mas sem sofrer por isso. Não tem que ser algo. É igual um trabalho, né? A Ana falou sobre isso. É igual um trabalho. Se você está sofrendo para trabalhar, você não está fazendo. Você não está no lugar correto. Então, a dica que eu dou é essa: faça de uma forma natural, de uma forma espontânea, passa passe as informações de uma forma didática, sem ficar elaborando muito, sem usar muitos termos técnicos, de uma forma que o público consiga entender, mas principalmente de uma forma prazerosa. Meu recado final é esse. Eu acho que quando a gente Perfeito, faz as Cadu, coisas bem lembrado. felizes, a gente É, consegue transparecer isso. realmente, eu concordo. O Cadu, Ana Maria, eles fazem essa criação de mídias sociais de uma maneira bastante espontânea e essa talvez seja a razão do sucesso deles, porque eles gostam realmente de fazer e não se sentem constrangidos e fazem normalmente isso com a naturalidade enorme. Agora, como o Cadu lembrou, existem outras maneiras de marketing, que não é só o marketing da mídia social. Se você não se sente à vontade com as mídias sociais, existem várias outras maneiras de marketing de relacionamento. Aquele marketing que você conversa com o paciente, que você ouve, que você tem a oportunidade de interagir com ele, ele também é extremamente eficaz e ele cria aquele marketing que o Reinaldo falou, que é o marketing de boca a boca. Esse marketing ele vai existir para o resto da vida. Eu diria para você que 95% de todos os pacientes que eu tenho não vêm por causa de mídia social. Eles vêm por uma questão de relacionamento, eu já ter atendido algum parente, ter atendido eles há muitos anos atrás, e esses pacientes voltam porque eles confiam em mim. Então é importante que a gente faça as coisas com naturalidade. Cláudio comentou que ele não se sente à vontade das mídias sociais. Eu também não me sinto, mas eu me esforço. Eu acho também que a gente não pode ser totalmente, ser contra. Eu acho que aquele colega que ainda está naquele posicionamento de ser contra a mídia social, ele realmente ele fica. Não, hoje em dia já não se comporta isso, até porque as novas gerações, eu observo muito é isso. Muitas vezes um determinado adolescente ou um adulto jovem, se ele quer fazer um determinado procedimento ou quer algum serviço, ele vai na mídia social. E se a gente não está lá no Instagram, não está no Facebook, ele não, muitas vezes ele não vai conseguir acessar a gente, porque o meio que ele usa para poder acessar são as mídias sociais. Como o Cláudio já comentou, felizmente, as páginas amarelas não existem mais. Então, as novas páginas amarelas são as mídias sociais. Então, do mesmo jeito que a gente investia em páginas amarelas, nós temos que investir nas mídias sociais. Se você não gosta de fazer, contrate uma equipe especializada para te assessorar nisso, que certamente você vai ser bem sucedido. Ok? Ana Maria, então vamos lá, Ana.
A gente quer ouvir seus comentários finais. Aí, na sequência, vamos passar para o Rafael Machado. Vamos lá. Ah, duas coisas eu acho que pode inibir muitas pessoas inicialmente, a questão do perfeccionismo, que a gente às vezes não quer postar porque quer postar um vídeo perfeito. E assim, e se a gente focar nisso, nunca vai ter nenhum tipo de crescimento, nunca vai ter nenhum tipo de conexão. E todo começo é muito desafiador mesmo. Então, às vezes, deixar isso de lado, parar de deixar esse perfeccionismo, e uma hora vai ter mais naturalidade, vai gerar mais conexão. E sempre tentar servir o paciente, né? Tipo, tirar dúvida, ajudar, mesmo que ali inicialmente você não tenha nada em troca, chega um momento que você pode criar uma conexão, aquele paciente te mostra seu perfil para outra pessoa, e isso pode gerar ali autoridade ao longo do tempo, e aquele paciente pode gerar pode ser um futuro cliente. Então, assim, focar mesmo no processo e as consequências em relação ao retorno acabam uma hora por vir mesmo, mas não focar exatamente focar no processo mesmo. Então, é basicamente isso mesmo e ver como um trabalho, né? Qual o tipo de trabalho que você quer? Você prefere ficar, às vezes, levar um tempo na rede social ou atender mais pessoas em um determinado período de tempo? Então, focar no seu perfil, porque tem gente que, às vezes, prefere atender uma maior quantidade, um número de pessoas, outros preferem mais focar em uma consulta mais personalizada, e isso, cada médico tem o seu perfil, e tá tudo bem, e você tentar enquadrar qual tipo de profissional que você deseja, né? É basicamente isso mesmo. Perfeito. A Ana Maria e o Cadu, eles trabalham comigo lá na clínica e eu realmente fico impressionado na maneira profissional que eles fazem as mídias sociais e o trabalho que dá isso. Muitas vezes vejo que a Ana Maria está cansada, que ela tá estressada, mas ela pega lá as mídias sociais e responde a todas as perguntas dos pacientes que são encaminhados para ela. Muitas vezes são perguntas absolutamente banais, mas você tem que ter um foco e uma persistência danada para poder responder pergunta por pergunta, porque isso faz parte da estratégia de marketing que ela usa, e eu sei que o Cadu também age do mesmo jeito. Ou seja, não é fácil, dá um trabalhão danado. Mesmo as pessoas que têm afinidade, que gostam de fazer, realmente é uma questão de persistência. Muito bem, o Rafael Machado está online. Queria agradecer a sua presença, Rafael, e quero ouvir aí as suas considerações finais, por favor. Primeiramente, obrigado mais uma vez. Reinaldo, adorei te escutar, foi muito legal, tá? Escutar a voz da experiência hoje é muito bacana até para a gente aplicar aqui em outros tipos de negócio. Então, obrigado, gratidão, não só você, como os colegas aí passando a experiência, tá? E para finalizar, complementando o que a Ana falou, o que vocês falaram também, primeiro é entender o que você quer, porque às vezes o que você quer, o seu perfil, não condiz com o que você está fazendo. Às vezes rede social não é para você, então você tem que atacar no que você é bom, no que você quer e no que você se sente confortável, e tá tudo bem, dá para crescer de todas as formas. Tem gente que não tem rede, está estourando, tem gente que tem rede, também está estourando. Então acho que entender o seu perfil mesmo, que aí você se posiciona para isso. E segundo, que é uma coisa que eu faço muito na minha vida, que é gerar valor antes de querer qualquer valor de volta. O foco realmente no caso de vocês, é o paciente. No meu caso, é estar aqui com vocês, sem pedir nada de volta. Até porque eu não quero nada, não, sabe? Eu estou aqui para ajudá-los no que eu puder. Se a gente não te devolver de alguma forma, ele vai te indicar porque ele viu que você se preocupou em ajudá-lo. Obrigado, gente. Gratidão. Perfeito, Rafael. Gostamos muito da sua participação e vamos convidá-lo para você estar com a gente aqui em outras oportunidades. Ok? Foi muito bom. Pessoal, alguém que gostaria de comentar mais alguma coisa? Reinaldo, Rafael, alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Podemos encerrar? Eu acho que ficou muito bom. Uma reunião muito boa. Arnaldo, hoje eu Oi. recebi aqui os nomes dos próximos fellows. Eu acho que o Maravilha. Cadu já está sabendo que o Renato foi selecionado, Renato Anatólio Lima Horta, e o Bernardo Guimarães. Serão nossos Perfeito. próximos fellows 24, 25 e 26.
Sejam bem-vindos. Excelente. Sejam muito bem-vindos. Então, pessoal, muito obrigado a todos, foi ótimo. Agradeço a participação de todo mundo e estamos aí amanhã, 19h30, com o Reinaldo. Ok? Falou, gente. Um abraço a Boa todos. noite a Boa todos, noite. pessoal. Um abraço. Obrigado.